Nesta segunda aula do capítulo 7 do curso de Geometria Plana, são apresentadas definições sobre a curva hipérbole e a definição de excentricidade da curva hipérbole. Neste primeiro slide desta segunda aula do capítulo 7 deste curso de Geometria Plana, é apresentada a curva hipérbole. A curva hipérbole é uma curva do grupo das cônicas, por ser originada por um corte de um tronco de cone por um plano com ângulo de inclinação com relação à base do cone, maior que o ângulo que a geratriz lateral do cone tem com a mesma base. A curva hipérbole é definida como o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja diferença das distâncias a dois pontos fixos do plano é constante. Esses dois pontos fixos do plano são denominados de focos da hipérbole e são referenciados como F1 e F2. Neste segundo slide dessa segunda aula do capítulo 7, continuam a ser apresentadas as características da curva hipérbole. A distância entre os dois pontos fixos é denominada distância focal, referenciada com a letra F minúscula. O ponto central entre os dois focos da hipérbole é denominado de centro da hipérbole e é referenciado como ponto O maiúsculo. São denominados raios vetores de uma hipérbole os segmentos de reta que unem um ponto da curva a cada um dos pontos focais. A diferença das dimensões dos raios vetores de um ponto da curva a cada um dos focos da hipérbole é constante, e é denominada de constante de definição da hipérbole e referenciada com a letra C minúscula. Nesse terceiro slide dessa segunda aula do capítulo 7, continua a ser apresentada as características da curva hipérbole. Sejam dois pontos da curva hipérbole, M1 e M2. Por definição da curva hipérbole, a dimensão do segmento de reta M2 F1 menos a dimensão do segmento de reta M2 F2 tem o valor da constante de definição da hipérbole representado pela letra C minúscula. O mesmo também é verdadeiro para o ponto M1, onde o valor do segmento de reta M1 F2 menos a dimensão do segmento de reta M1 F1 tem o mesmo valor da constante de definição da hipérbole. Esses dois pontos pertencem a dois ramos diferentes da hipérbole. Esses dois ramos da hipérbole não possuem pontos comuns. Para que essas relações apresentadas sejam possíveis, é necessário que a constante de definição da hipérbole tenha uma dimensão menor que a distância focal F minúsculo, ou seja, C minúsculo deve ser menor que F. Neste quarto slide dessa segunda aula do capítulo 7, continuam a ser apresentadas as características da curva hipérbole. Traçando-se um segmento de reta que una os dois pontos focais F1 e F2, esse segmento de reta é denominado de eixo transverso da hipérbole. São marcados sobre o eixo transverso dois pontos, A1 e A2, que pertencem à curva da hipérbole, tais que a dimensão do segmento de reta A1 F2 menos a dimensão do segmento de reta A1 F1 é igual à constante de definição da hipérbole, o mesmo sendo verdadeiro para os segmentos de reta A2 F1 e A2 F2. Os pontos A1 e A2 são denominados de vértices da hipérbole. Todos os pontos dos dois ramos da hipérbole são simétricos com relação ao eixo transverso. Neste quinto slide dessa segunda aula do capítulo 7, continuam a ser apresentadas as características da curva hipérbole. Traçando-se a mediatriz com relação aos pontos A1 e A2, esse segmento de reta é denominado de eixo não transverso, ou eixo imaginário da hipérbole. Dois pontos, um de cada ramo da curva, são simétricos com relação ao eixo não transverso. A interseção do eixo transverso e não transverso é o centro O da hipérbola e é o centro de simetria da curva. Neste sexto e último slide dessa segunda aula do capítulo 7, continua a ser apresentada as características da curva hipérbole. Dividindo-se a dimensão da distância focal pela dimensão da constante de definição da hipérbole, teremos o valor de excentricidade da hipérbole, representada pela letra E minúscula.
Como C minúsculo é dado pela dimensão do segmento de reta A1, A2, e F minúsculo é dado pelo segmento de reta F1, F2, então C tem valor menor que o valor de F. Assim, a excentricidade da hipérbole é maior que a unidade. Traçando-se uma perpendicular ao eixo transverso pelo ponto A2, e em seguida traçando-se um arco com centro O e raio OF2, interceptando a perpendicular no ponto C, é formado o triângulo OA2C. Denominando seu segmento de reta A2C de K minúsculo, e como a dimensão do segmento de reta OC é igual à dimensão do segmento OF2, que é a metade da distância focal, então aplicando seu teorema de Pitágoras no triângulo OA2C, temos que o quadrado de metade da distância focal é igual a metade da constante de definição ao quadrado mais K ao quadrado. Se K for igual a metade da constante de definição, a excentricidade da hipérbole nesse caso será igual a raiz de 2.